surgiu a Reforma Protestante? Quais foram os fatores que influenciaram o movimento reformista? E mais, como a Reforma Protestante impactou o mundo do século XVI até os dias atuais? É isso que você vai ver agora no Tati e Elas de hoje. Fique ligado! Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um programa. Eu sou Tatiele Melo e juntamente com toda a equipe desejamos que você tenha um programa abençoado. Gente, nesse mês da Reforma, nós não poderíamos falar de outro tema que é tão importante, tão significativo para todos nós que somos cristãos. E para falar desse tema está comigo aqui o reverendo Silas Luiz de Souza. Ele é formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul, pastoreou por mais de 30 anos a igreja em Americana, professor há mais de 25 anos no seminário onde ele se formou, que é o Seminário Presbiteriano do Sul, também professor do Mackenzie há mais de 20 anos, ou seja, estou com alguém aqui, gente, que conhece muito de história, que conhece muito sobre a Reforma e vai esclarecer tudo do que foi a Reforma, como se deu, e você pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, que nós teremos muito prazer em responder. Pastor Silas, seja bem-vindo. Obrigado. Esclarecer tudo é um peso muito grande, mas a gente pode conversar um pouco sobre esses acontecimentos da Reforma. E eu ainda estou estudando e aprendendo muito sobre a nossa fé, sobre a história do cristianismo em geral. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui na LPC e de falar com você, Tati. Obrigado. Gente, vocês viram que ele falou LPC, né? Vocês viram que o estúdio está diferente. Essa gravação foi feita em parceria com a LPC. A LPC nos emprestou o seu estúdio para fazer. Por isso que vocês estão vendo um cenário diferente. Obrigada, pessoal. Pastor, e aí? Conta para mim e para quem está em casa, como se deu a Reforma? A Reforma Protestante é um movimento muito amplo e, basicamente, eu gosto de pensar que o motivo principal, obviamente, é a questão religiosa. Não só Martinho Lutero, mas ele principalmente, tinha uma preocupação muito grande acerca de como se dá de fato a salvação. Martinho Lutero tinha uma preocupação pessoal quanto a isto. Até um livro muito interessante de um historiador, que não é historiador religioso, o Lucien Febvre, Martinho Lutero, um destino, em que ele mostra como que Lutero estava preocupado com a sua própria salvação. Mas ele era teólogo e era um pastor, um padre, nós diríamos atualmente, da Igreja Católica. E ele tinha uma segunda preocupação, que era uma preocupação pastoral com as suas ovelhas. Como encaminhar as ovelhas para o caminho certo, o caminho da salvação. Então, a partir dessas preocupações é que o Martinho Lutero acaba escrevendo as 95 teses que detonou o movimento da Reforma Protestante. No entanto, é um movimento muito amplo, porque o mundo todo europeu, esse mundo ocidental, a Europa, vinha passando por um conjunto de mudanças, mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas, e claro, a religião não ia ficar de fora dessas mudanças também. Então, para início é isso, a Reforma é um movimento muito amplo e que transforma o jeito da Europa enxergar o mundo e estar no mundo. Martinho Lutero estava onde, pastor, nesse momento? Ele começa a Reforma onde? Certo. Martinho Lutero tinha começado a sua vida de estudante, vamos dizer assim, estudando Direito, numa das importantes universidades do que é o mundo alemão hoje, né?
essa região germânica. Num determinado momento, preocupado com a sua vida espiritual, ele deixa o curso de Direito, vai ingressar na ordem agostiniana, ele era um monge agostiniano, mas como ele era muito estudioso, ele levou tudo que ele estudava, aquele apego pelo estudo que ele já tinha no curso de Direito, e vai estudar Teologia. E muito rapidamente ele se torna mestre, doutor em Teologia. E o príncipe da Saxônia, o eleitor do Palatinado, era chamado eleitor da Saxônia, era chamado eleitor porque ele participava da eleição para a escolha de quem ia ser o imperador do Sacro Império. Era um colégio eleitoral muito pequeno, 5, 7, 8 pessoas, dependendo do período. E o eleitor da Saxônia queria transformar a Saxônia em alguns padrões mais modernos. E nisso ele criou uma universidade, junto obviamente com os assessores dele, né, que era a Universidade de Wittenberg, uma universidade pequenininha e tal. E as pessoas que estavam cuidando da universidade tinham conhecimento de Lutero e levaram Lutero para ser um dos professores dessa área de teologia. Então ele estava em Wittenberg há alguns anos, quando em 1517 ele, por causa dos seus próprios estudos de teologia, ele resolve escrever as 95 teses e afixar as 95 teses ali na porta da catedral. Tem gente que acha que quando Lutero fixou as 95 teses, ele estava já rompendo com a igreja e ele queria brigar com o pároco da catedral de Wittenberg. Não era essa a intenção. Porque o pároco era ele mesmo. Então ele estaria brigando com ele mesmo. Com ele mesmo, né? Não tem muito sentido. Que colocar lá no mural da igreja era mais ou menos o Facebook de hoje, né? O Instagram, a pessoa coloca lá para debater uma ideia e tal, né? Entendi. E o Lutero escreveu pensando num debate acadêmico acerca dessas preocupações pessoais e pastorais dele que eu falei antes. E aqui uma coisa que eu quero já puxar é a importância do eleitor da Saxônia, que quase que desde o primeiro momento, sem compreender muito o que o Martinho Lutero estava fazendo, mas ele apoiou Martinho Lutero. Sim. Então, se a gente não pode compreender tudo que Martinho Lutero fez, se a gente não prestar atenção na força que o Frederico o Sábio, que era assim conhecido, o eleitor da Saxônia, na força que ele tinha na época. Ele tinha sido inclusive candidato a ser imperador do Sacro Império. Era um dos nomes cotados. Mas ele, desde o início, ele apoiou Lutero e ele, como humanista, ele dizia, olha, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, né? E se ele estiver certo? E, então ele apoia Lutero, e isso foi muito importante para que Lutero conseguisse fazer o que ele fez. Eu achei interessante você falando, pastor, que quando ele fixa as 97 teses, não é isso? 95 no caso. Teses. 95 teses, quando ele fixa ali, ele tinha intenção de um debate, até porque o povo, o povo mesmo não sabia ler naquela época, a população, era mais os nobres, era isso mesmo ou não? A leitura ainda não era uma coisa tão comum e tão premente como a gente tem hoje, né? E de fato, você toca num ponto muito importante, porque historiadores, não da religião propriamente dita, mas historiadores que se dedicam à história da leitura, por exemplo, que é uma área que tem se desenvolvido muito. Um deles, num livro, num capítulo de um livro, ele começa exatamente assim: a reforma é filha do livro, ou filha da leitura. Né?
Outros acham que é o contrário, é que a propagação da leitura é que é filho da reforma. As duas coisas talvez sejam cara e coroa da mesma moeda. Porque o protestantismo, nessa ênfase de levar a Bíblia a todo mundo tem que ler a Escritura, aprender por si só a ideia que vem lá desde Lutero, do sacerdócio universal. Então todos devem compreender a Escritura Sagrada, fazendo a sua própria leitura e tudo mais. Então a leitura passa a estar intimamente ligada com a reforma. E a partir disso a gente vai ver que muitos reformadores deram ênfase, por exemplo, à criação de escolas, né, para que a população aprendesse a ler e lesse por si só a Escritura. Isso não quer dizer que não existissem escolas antes, né? Obviamente que existiam as escolas, mas de fato o protestantismo ajudou muito a divulgar e a expandir essa ideia de que todo mundo pode ler e ler a Bíblia por si só. A gente tem falado bastante de Martinho Lutero, mas tem outros reformadores, né, pastor, que contribuíram. Fala pra gente quais são os principais. Claro. Obviamente que a gente, como numa instituição calvinista, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, de herança calvinista, nós falaríamos logo de João Calvino. Né? O João Calvino era um francês que adotou ideias reformadas, mas ele, enquanto estava na França, teve alguns problemas e acabou fugindo, literalmente, da França e foi dirigir a reforma protestante na cidade de Estrasburgo. Desculpa, é que eu ia falar de alguém em Estrasburgo, mas na cidade de Genebra. Ele queria ir para Estrasburgo, mas acaba ficando em Genebra. João Calvino é bem mais jovem que Martinho Lutero. E o desejo dele ir para Estrasburgo é que em Estrasburgo tinha um outro reformador, que muitos nem se lembram dele, que é o Martin Bucer. E Calvino queria aprender com ele. E, de fato, Calvino, depois de um tempo em Genebra, foi expulso de Genebra, vai para Estrasburgo e aprende muito com Martin Bucer, que é mais ou menos paralelo, contemporâneo de Lutero. Ao mesmo tempo, enquanto Lutero estava na Saxônia desenvolvendo ideias reformadas, em Zurique tinha Ulrico Zwinglio, que também já vinha, antes mesmo de Lutero, já vinha com algumas ideias reformadas. A diferença é que enquanto Lutero tinha questões pessoais mais prementes, Zwinglio chegou às ideias de reforma, e um pouco, a gente pode dizer isso de Calvino também, a partir dos estudos humanistas, a partir de uma pesquisa mais racional sobre a teologia. Né? Então a gente tem Estrasburgo, tem Zurique, ou Zurique, como alguns falam, tem Genebra, tem também na Inglaterra, a gente tem um movimento importante que muitas vezes a gente houve que na Inglaterra foi porque o rei Henrique VIII estava apaixonado por uma garota, que é a Ana Bolena, e é verdade, tinha também esse componente da paixão dele pela Ana Bolena, mas tinha gente muito interessada na reforma protestante. Ou melhor dizendo, na reforma da igreja, não exatamente na reforma protestante. Por exemplo, tinha um sujeito na Inglaterra que é muito conhecido, porque ele escreveu uma obra que todo mundo que ouve falar alguma coisa de filosofia, lá desde lá no ensino médio, às vezes, já ouviu falar de um livro chamado Utopia, e às vezes lê esse livro, né, na escola, né, que foi escrito por Thomas Morus. Né? E o Thomas Morus era muito amigo do Erasmo de Roterdã,
Então veja como a gente vai fazendo assim um círculo. O Erasmo de Roterdã e o Thomas More nunca deixaram a Igreja Católica, mas sempre defenderam uma reforma na Igreja. Ok. Mas sempre defenderam essa reforma, só para eu não perder aqui, sempre defenderam essa reforma. Então na Inglaterra, o Thomas More acabou morrendo na época do protestantismo como traidor. Sim. Né? Mas o que eu estou querendo dizer? Havia também um desejo de reforma. Né? Sempre houve isso na igreja. Para a gente entender por que havia esse desejo de reforma, fala um pouco do pano de fundo, de como era a igreja, o que estava acontecendo nessa época, para a gente entender por que a reforma foi tão importante, por que esses homens começaram a querer tanto essa reforma da igreja. Então, em mais ou menos 2 horas eu vou conseguir fazer uma resenha disso tudo. A ideia de reforma não é uma ideia nova na história da igreja. Aliás, em quase todas as religiões, a gente tem períodos reformadores. Isso a gente tem nas religiões orientais, que são anteriores ao cristianismo, a gente tem em algumas religiões africanas, tem no islamismo, que é bem depois do cristianismo. Então, isso parece que acompanha o ser humano, o desejo de reformar. Né? Desde que surgiu, por exemplo, o movimento monástico, ali final do 2º, 3º século, na Igreja Antiga, já estava se pensando numa reforma. Aí depois, lá pelo século X, tem uma grande reforma no monasticismo. Essa reforma promove uma reforma na igreja, século XI. Então, sempre tem ideias reformadoras. Quando aparece pessoas como São Domingos e Francisco de Assis, por exemplo, São Francisco de Assis, com a ideia de reformar a igreja. Então, isso é uma coisa. A igreja sempre teve essa ideia de reforma, de dizer o seguinte: a gente está abandonando as coisas essenciais da fé, da religião. Temos que reformar, mas não para fazer uma coisa nova, para buscar aquilo que é da essência da fé. Nos séculos XIV, XV e XVI, a Europa passa por um processo muito grande de transformação. A Europa vai rever os seus conceitos de filosofia, os seus conceitos de vida. Isso transforma as artes de forma geral, porque eles vão buscar na forma como os gregos antigos faziam pinturas, escrituras, os textos, a oratória. Então eles começam a reformar também a cultura de modo geral. Então esse é um aspecto. Nesse processo de reforma, a Europa também passa por uma vamos chamar de reforma econômica, porque ela começa a invadir os mares em busca de encontrar caminhos melhores para fazer negócio com o Oriente. Então aí a gente tem um protagonismo de Portugal e Espanha, por exemplo. E isso causa uma revolução no comércio da Europa. E muito dinheiro entra na Europa. Então, o mundo estava num processo de mudança muito grande. E eu li uma vez num livro de um historiador da igreja, ele fala: o mundo estava mudando tanto, por que só a igreja não muda? Né? Então, a gente tem o período do Renascimento, do humanismo, que é uma reforma no ambiente cultural, mas a gente tem nas artes, a gente tem na política, a gente tem na economia. E, obviamente, que em algum momento a igreja seria afetada. E foi afetada. Por isso que tem também, eu citei há pouco, esses reformadores
que eram mais homens do Renascimento, eram mais humanistas, como Calvino, como Zwinglio, que chegaram às conclusões da Reforma a partir dessas ideias humanistas que enfatizam a possibilidade humana de, usando a razão, fazer diferente. Ok. Legal, muito bom. E pastor, a gente, pelo que você estava falando, então a reforma ela se dá em vários lugares na Europa, é isso? Havia reformadores em vários lugares, não é concentrada em um local, é isso mesmo? Isso, é perfeito. Eu, inclusive, nas minhas aulas, costumo falar com os meus alunos em reformas protestantes. E não apenas em reforma protestante. Porque a gente tem uma reforma luterana, mas enquanto estava ocorrendo a reforma luterana, lá em Zurique já estava em andamento um processo de reforma sob a liderança de Zwinglio. Então a gente tem essa reforma zwingliana, que em geral é chamada hoje de reforma do ramo reformado das reformas protestantes, que aí inclui Zwinglio, inclui Calvino e outros, obviamente. Tem a reforma anglicana. Hoje em dia está se estudando mais um outro ramo da reforma, que é o chamado ramo radical da reforma protestante, né? O que é isso? O ramo radical é um ramo da reforma de onde vêm os grupos anabatistas, que não vamos confundir com as igrejas batistas atuais. Sim. As igrejas batistas atuais basicamente se originaram das chamadas igrejas livres na Grã-Bretanha. Os anabatistas são mais conhecidos hoje, talvez, pelas igrejas chamadas menonitas, as igrejas menonitas. Os anabatistas foram chamados de radicais porque, explicando de forma muito singela assim, porque eles radicalizaram algumas questões da reforma. Por exemplo, eles radicalizaram a questão da relação entre igreja e Estado. Veja só, todos esses ramos que eu falei para vocês, certos radicais, e eu já falei mais lá no começo, a importância do eleitor da Saxônia para a forma como Martinho Lutero pôde conduzir a reforma. O eleitor da Saxônia, obviamente, era um político. Ele era o príncipe da Saxônia. E Lutero dependeu muito das opções e das atitudes políticas do Frederico. Não é eleitores que a gente conhece hoje. O eleitor é porque ele participava de um grupo seleto de pessoas que escolhiam o imperador do Sacro Império. Era um grupo? Era um grupo girava entre 5 e 8 pessoas, e entre eles tinha também 1 ou 2 representantes da Igreja Católica, do Vaticano, do Papa diretamente. E o Império era chamado de Sagrado Império porque tinha uma relação direta com a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, há uma questão aqui também. Na Reforma Anglicana, obviamente, há uma importância do Henrique VIII e as decisões políticas dele. Sim. Também. E quando a gente fala de Zwinglio e Calvino, é importante a gente entender que tanto Zwinglio como Calvino, com quase 20 anos de diferença entre um e outro, porque Calvino era bem mais novo, né? Como eu já falei, quando Calvino começou a trabalhar em Genebra, Zwinglio já tinha morrido, inclusive. Mas tanto Zwinglio como Calvino eram funcionários públicos. Eles foram contratados para trabalharem na igreja pelo parlamento dessas duas cidades. Zurique e Genebra faziam parte, e são hoje, né, da Suíça, né,
existia, antes do país Suíça, que a gente conhece hoje, naquela época existia um estado chamado Confederação Helvética. Na realidade, cada cidade desse estado funcionava como uma república autônoma. Então, Genebra era uma república, Zurique era outra república. E assim, juntos dava esse nome. Assim como Berna, como Luzerna, como outras cidades dessa região. E essas cidades tinham um acordo, né, assinaram um acordo no decorrer dos séculos que formava essa Confederação Helvética, que vai se tornar depois esse país que a gente conhece hoje como Suíça. Mas cada um dessas cidades eram repúblicas independentes. E o parlamento dessas cidades, que era até bastante democrático, porque eles tinham representante da antiga nobreza, como tinham representante das guildas, das sociedades de artesãos, que tinha 2 conselhos. Tinha o pequeno conselho e o grande conselho. O pequeno conselho em torno de 50 pessoas, tanto em Genebra como em Zurique. O grande conselho em torno de 200 pessoas, que eram escolhidas desse grupo amplo da sociedade, e era esse parlamento que nomeava os cargos eclesiásticos. Então, quando em Zurique, Zwinglio pretende fazer uma reforma, e em Genebra, Calvino é contratado para fazer a reforma, eles estão ali apoiados pelo poder político para fazer a reforma. Então, existiam questões religiosas, existiam, obviamente, mas esse parlamento pensava também politicamente. Eles estavam interessados em independência do Vaticano, independência das dioceses, porque era dinheiro que ia para lá e para cá, né? E eles estavam interessados em autonomia. Então tinha questões políticas, questões econômicas, sem desprezar as questões religiosas. Por isso que você falou que os anabatistas, eles eram radicais porque rompiam com o Estado. E exatamente. Você me faz, então, retomar ali, bem feito, que eu tinha que fazer essa retomada mesmo. Os anabatistas vão radicalizar nesse sentido inicialmente. Dizer o seguinte: olha, a religião não tem que ser decisão estatal, não é o Estado que decide. Isso tem que ser uma posição de cada indivíduo. Por isso que daí, um outro aspecto da radicalização deles foi a questão do batismo. Por que eles eram chamados de anabatistas? Porque eles propõem um outro batismo, do ponto de vista dos católicos e dos protestantes em geral, outro batismo. Porque para os anabatistas, o batismo realizado na infância, aquele batismo da criança que nasceu e os pais levaram, seja para o padre ou para o pastor, né, ali, não podia valer, porque a criança não pôde escolher. Então, aí outra radicalização dos anabatistas. O batismo tem que ser ministrado ao adulto que pode fazer a opção pela fé. Que pode ter consciência, né? Tem consciência e faz opção pela fé. Obviamente que ensinar essas coisas era crime. Sim. Por que era crime? Porque você estava sendo contra a igreja oficial e sendo contra, ao mesmo tempo, ao Estado. Né? Contra o Estado. Então, os anabatistas foram perseguidos, foram mortos, passaram por uma série de intempéries, até se tornarem nos menonitas. Mas isso é outra história, outra conversa para outro dia. Gente, eu vou chamar o intervalo porque minha cabeça está assim, ó. Até eu assimilar tudo é muita informação, muito rico, pastor. Nós voltamos já já, gente. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries,
documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Olá, eu sou o Ludiero Neto, apresentador do Telmídia Cast. E você que está assistindo o programa do Tati e Elas, também está convidado para assistir o nosso programa. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, aqui no nosso canal do YouTube. E toda segunda-feira, um novo programa vai ao ar pelas principais plataformas de streaming. Acompanhe com carinho o Tati e Elas e também o nosso programa, o Telmídia Cast. Teologia, vida e fé para a glória de Deus. Você que está aqui acompanhando o programa Tati e Elas, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sou o pastor Felipe Bentley e nós vamos estar juntos toda sexta-feira, às 20 horas, com o programa Vida Pura, onde vamos tratar de um assunto extremamente importante, o vício em pornografia e masturbação. Se você está enfrentando lutas nessa área, ou se você é um pastor líder que quer aprender mais sobre o assunto, venha conosco toda sexta-feira, às 20 horas, no programa Vida Pura, aqui na Telmídia. Estamos apresentando Tati e Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta, gente, diretamente aqui dos estúdios da LPC, falando sobre a importância da reforma protestante. Pastor, é importante para nós hoje, cristãos do século XXI, na pós-modernidade, estudar sobre a reforma, entender quais são os impactos disso para nós? Atenção. Dá uma parada, vou recomeçar o bloco, só um instante. Parou aquela vídeo. Aí é o time. A gente pega do break, tá? Fala de novo o break, não? Isso, ok. Tá bom. Editado? Tira o cabo e leva ele de novo. Ele voltou, daí ele saiu de novo. É para economizar energia. Vixe. Ele desliga sozinho? Do Daniel. Aliás, cadê o Daniel? Aí, pronto. Bom, E agora? Um instante. Voltar pro break agora. Dispara. Atenção, pode dar o sinal? Podemos ir? Silêncio, olhando para a câmera. Estamos de volta, gente, diretamente aqui dos estúdios da LPC, conversando sobre reforma protestante. Pastor, por que é importante um cristão hoje ler, estudar sobre a reforma? Bom, eu sou historiador, né? Então eu gosto de pensar no passado, mas é importante sim a gente estudar. E aqui eu trago um lema que ficou conhecido como um lema das igrejas reformadas, que é a igreja reformada sempre reformando. E a gente não pode estar nesse processo permanente de reforma se a gente não conhece os princípios que nos trouxeram até aqui. Há algumas coisas que me parecem fundamentais. Por exemplo, a ideia reformada, aí a gente pode remeter àquilo que ficou conhecido como 5 solas, né? A ideia reformada de alguns aspectos como a sola escritura, né? A suficiência da Escritura Sagrada, da Bíblia, né? Não da Bíblia como
matéria escrita em si, mas o significado da Escritura Sagrada, que remete basicamente a quem é Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo deve ser o centro da fé cristã, né? Aliás, Jesus Cristo deve ser aquele pelo qual a gente vai ler e compreender a Escritura Sagrada. Eu tenho muito medo que me parece, às vezes, que a igreja, não só brasileira, a igreja de modo geral, tem um pouco se perdido nisso, não tem compreendido que Cristo é que tem que ser a revelação suprema. E é através dele que a gente tem que entender a Escritura, e não a Escritura como uma letra que nos amarra, né? Mas através de Jesus Cristo. Então, só a Escritura, só Jesus Cristo, né? Devem ser, assim, referências básicas para nós. Tem um teólogo luterano do século XX, que muita gente não gosta dele, chamado Paul Tillich. O Paul Tillich, ele cunhou uma expressão que é o princípio protestante. Ele, basicamente, de modo muito simples também, o princípio protestante para o Paul Tillich é a ideia de que o protestante jamais se submete a nenhuma outra autoridade que não seja o absoluto, aquele que é o Deus dos deuses. O protestantismo é aquele que se curva a essa única autoridade. Nem uma outra autoridade, nem confissão de fé, nem história da igreja, nem os tribunais eclesiásticos, sejam quais forem, o cristão vai se submeter. Esse é o princípio protestante. Aí eu fiquei curiosa, por que muitas pessoas não gostam dele? Fala uma coisa tão importante. Não, porque o Paul Tillich, ele é um teólogo alemão que acabou se tornando muito conhecido no trabalho dele desenvolvido nos Estados Unidos, porque ele deixa a Alemanha no momento que o nazismo está tomando o poder. E ele é um dos teólogos que rompe desde o começo com o nazismo, como o Dietrich Bonhoeffer, que é mais conhecido, por exemplo, fez, mas o Bonhoeffer estava nos Estados Unidos, volta para a Alemanha, porque ele queria conviver com o seu próprio povo, e acaba morrendo num campo de concentração. O Tillich acaba fazendo carreira universitária, tudo nos Estados Unidos, pôde escrever tal, bastante. Morreu bem depois da guerra, tudo. Mas ele é um desses teólogos conhecidos como os teólogos liberais, né, que, assim chamados, né. De fato, a teologia dele é uma teologia, a teologia sistemática dele é uma teologia bastante difícil. Quanto mais conservador for a pessoa, mais dificuldade vai ter de entender e aceitar, né? Mas não é o nosso objetivo, é só localizar rapidamente. Só fiquei curiosa mesmo. Pastor, nós tivemos reformadoras ou participação de mulheres na reforma? Olha, que pergunta interessante você faz, Tati. E é muito legal isso, porque é uma pergunta que vem de uma mulher, né? Eu, às vezes, brinco com os meus alunos, nas primeira aula ali e tal, né? Você já ouviu falar que história é a ciência do passado? E quase sempre alguém fala que já ouviu, né? Porque tem professor que ensina isso, infelizmente, né? História é ciência do passado, né? E aí eu faço uma brincadeira, eu falo, olha, não é. A história é ciência do presente. Mas como e tal? Não, o passado está lá. Ele não vai ser modificado. Ele está lá. Mas por que é ciência do presente? Porque o passado está lá, mas depende da pergunta que eu faço para esse passado. Então eu vou encontrar ou não encontrar coisas
Dependendo eu vou encontrar ou deixar de encontrar, dependendo da pergunta. Há 100 anos, ninguém faria esse tipo de pergunta que você fez. Mas hoje, graças a Deus, as mulheres estão buscando esse espaço, estão perguntando, mas não tinha mulher lá na igreja antiga? Não tinha teóloga? Não tinha gente estudando a Bíblia e fazendo teologia, né? E na Reforma também teve, e nas últimas décadas, então a gente tem essa pergunta para o passado. E de fato tem, a gente vai encontrar muitas mulheres. Eu vou citar de cabeça, assim, brevemente algumas, né? Por exemplo, tem gente que hoje, especialmente mulheres, historiadoras, teólogas, né? Dizendo assim o seguinte, olha, Catarina von Bora, que era esposa do Martinho Lutero, não foi simplesmente esposa de Martinho Lutero. Ela não estava só fazendo comida quando Lutero estava conversando com teólogos, ensinando. Ela também ensinou, ela também até escreveu alguma coisa e tudo mais, né? A gente pode pensar na rainha inglesa, a Elizabeth I, teve um reinado longo, uns 45 anos de reinado. A Elizabeth foi uma mulher, aparentemente, até onde a gente percebe, era uma protestante convicta e que ela lutou arduamente para estabelecer as bases do protestantismo. O pai dela, o Henrique VIII, tinha começado o princípio, a reforma ali na Inglaterra, mas ela depois vai trabalhar para estabelecer pilares que a reforma fique consolidada na Inglaterra. A gente tem a esposa de um pastor em Estrasburgo, a Catarina Zell, que escreveu sobre contra, por exemplo, o celibato do sacerdote, né? E confrontou o bispo católico nesse sentido. Né? Você tem em Navarra e na França, a Navarra era um pequeno reino protestante, hoje faz parte da Espanha, né? Mas fica ali entre a França e a Espanha, né, geograficamente. E naquela época era um reino autônomo que aderiu ao protestantismo. E algumas rainhas e princesas de Navarra, inclusive que eram relacionadas ao rei da França, né? A irmã, por exemplo, do Francisco I. Francisco I é o rei para quem Calvino ofereceu as institutas. Ele escreveu as institutas e escreveu uma carta de apresentação das institutas para o rei Francisco I. A irmã do rei era a rainha de Navarra e era protestante, enquanto Francisco I da França era católico. Algumas dessas mulheres trocaram correspondências com temas teológicos, inclusive, com João Calvino. Olha. E debatendo questões teológicas, né? Então, a Margarida de Angoulême, por exemplo, Joana d'Albret, escreveram livros de teologia com temas teológicos. Né? Então, a gente tem, eu não sou assim propriamente versado nessa área, tem gente que tem escrito sobre isso, tem uma professora do Seminário Batista aqui em Campinas, a Ruth Salviano. Eu entrevistei ela há umas semanas atrás. Então você entrevistou a pessoa na fonte. Ela tem se dedicado a isso. Ela está estudando sobre isso, escreveu sobre as mulheres na Reforma, um livro belíssimo sobre as mulheres na Reforma, as mulheres no início do protestantismo, no Brasil aqui também. Né? E então,
procure o livro da Ruth Salviano, que vocês vão ver muito sobre isso. E aqui também a gente não tem tempo para desenvolver mais, mas as mulheres estão muito presentes, seja como rainhas agindo politicamente, seja também como teólogas que pensaram teologicamente e escreveram teologia. Sim. É preciso a gente enaltecer isso e resgatar isso, especialmente que hoje em dia, permita-me falar isso, há um movimento assim de dizer, não, a mulher deve ficar calada na igreja e tal. Não, a mulher sempre teve um papel importante. Tem um papel importante também em todos os momentos da história da igreja. Isso aí nos aguça, né, a estudar, a procurar. Pastor, passou muito rápido, eu vou para a última pergunta. E quais foram os legados ou os principais legados que a reforma deixou para nós hoje, que a gente pode, né, elencar aqui para o pessoal que está em casa? Olha, também a gente poderia fazer uma lista bastante grande e, obviamente, a gente até poderia, nesses legados, pensar em alguns aspectos não tão positivos. Mas eu não vou fazer isso, eu vou, como protestante que eu sou, pensar em alguns aspectos mais positivos, né? Tem muito historiador, sociólogo, antropólogo já levantando questões negativas aí, especialmente quem vai pegar, por exemplo, Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo e tal, né? Há controvérsia sobre a interpretação dele, mas há coisas assim fundamentais. Uma delas, eu já falei, vou voltar a falar e aí fica bem enfatizado. A questão da Bíblia. Para o protestantismo, a Bíblia é fundamental e a Bíblia tem que ser lida por todas as pessoas. E não é à toa que o protestantismo criou muitas sociedades bíblicas ao redor do mundo. Todos os países protestantes, no século XIX, criaram as suas sociedades bíblicas. A gente tem dezenas de sociedades bíblicas sendo criadas com esse objetivo de imprimir e distribuir Bíblias. Então isso foi sempre muito importante. Outra questão, obviamente, é essa centralidade da pessoa de Jesus Cristo para a nossa fé. O centro da fé não pode ser um determinado código, seja ele qual for, uma confissão de fé ou qualquer coisa assim, mas sempre tem que ser Jesus Cristo. Amém. E junto com essas coisas, o protestantismo deixou como legado duas questões que eu faço, que eu acho importante citar aqui. A questão da ação social e a questão da educação. Essas duas questões, aliás, elas andam juntas. Há um reformador que conviveu com Martinho Lutero, foi uma espécie de auxiliar de Martinho Lutero. Martinho Lutero teve o Philippe Melanchthon, que é o principal auxiliar dele, mais conhecido, escritor. Talvez a primeira obra de teologia do Melanchthon, protestante foi do Melanchthon, mas tinha um outro sujeito chamado Johannes Bugenhagen. O Bugenhagen, ele fez isso na Saxônia, mas depois ele deixou a Saxônia e foi caminhando para o norte da Alemanha e indo para os países escandinavos. E por onde ele passou, ele foi ajudando, assessorava os estados a criarem legislação sobre questões sociais e sobre educação. Então, por exemplo, como que tem que se cuidar do necessitado, como que se garante emprego, como que isso e aquilo, questões sociais. E a questão da educação, tem que ter escola assim, assim, assado. Né? Não é à toa que o fundador da chamada pedagogia moderna
vem do mundo protestante, né, que é o Comênios, né, com a didática magna. Não é à toa que algumas das principais universidades do mundo surgiram também no mundo protestante. É claro, a gente tem no mundo católico, mas a gente tem as universidades norte-americanas, por exemplo, algumas das principais delas foram criadas por calvinistas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem a Universidade Mackenzie, mas a gente quer presbiteriana, mas a gente tem a Universidade Metodista também. Então, esses são legados assim que não podemos esquecer e não podemos deixar diminuir essa ênfase. Sim. Pastor, o nosso tempo acabou. Muito, muito obrigada por essa aula que o senhor nos deu. Com certeza a gente ficou aí com vontade de buscar estudar mais, compreender mais. Muito obrigada por sua presença aqui. Olha, foi um prazer muito grande. Desculpa, às vezes, falar até mais do que seria o preciso, mas é aquela história. Pastor e professor, coloca em frente uma câmera e um microfone, ele começa a falar. E uma salinha para bater papo, né? Mas foi muito, muito agradável, me senti muito bem, muito acolhido. Muito obrigado, Tati. Gente, eu agradeço vocês por mais estarem aqui comigo mais uma semana. Espero você aqui na próxima terça, às 10 da manhã. Deus abençoe. Tati Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comeve, um programa Telmídia, www.telmedia.com.